E conforme prometido, temos hoje nos estúdios do Fala Cabo Verde o vice-presidente da UCIT, ele que vem cá fazer um balanço do seu partido relativamente aos 3 anos da governação do atual governo. Senhor vice-presidente, muito boa noite e muito obrigada pela sua presença. Para começo de conversa, são já 3 anos de governação do governo liderado pelo primeiro-ministro Luís Correia Silva. Qual é a nota que a UCIT dá à atual governação? Olha, em princípio, muito boa noite primeiro, boa noite, senhor jornalista, técnicos de som, cabo-verdianos no país e na diáspora. Não, nós, em princípio, normalmente, não gostamos muito de dar notas, não é? Porque, em princípio, o governo, do nosso ponto de vista, qualquer governo que foi eleito para governar e para governar bem. O governo, como é óbvio, utiliza os recursos do Estado, não é? Que os contribuintes colocam à disposição, não é? Para, efetivamente, fazer a gestão e bem feita. Do nosso ponto de vista, o governo tem feito algum esforço nesses 3 anos, mas ainda nós não chegamos lá. Portanto, o esforço, infelizmente, tem sido muito inglório, porque, efetivamente, a maior parte das promessas que o próprio governo fez, ainda nós não estamos a vê-los a serem cumpridos. Que pontos seriam esses já agora, os pontos que faltam por corrigir, por conseguir? Olha, por exemplo, o governo, vou só mencionar dois pontos aqui principais. Prometeu que a economia iria crescer durante estes 5 anos de mandato, em média 7%. E nós estamos a verificar que, efetivamente, isto não está a ser cumprido, porque em 2016 nós tivemos um crescimento económico de cerca de 4%, em 2017 o crescimento económico cerca de 4,5%, em 2018 cerca de 5,5%. Se fizermos as contas, tanto nós aqui temos um déficit de cerca de 8,5%, não é? De forma que este parâmetro seria fundamental para o país, porque o país tem uma alta dívida pública, como nós todos sabemos, e para que a dívida reduza, baixe, nós temos que crescer e crescer muito mais. Portanto, neste momento, se fizermos as contas, o crescimento médio está à volta de 4,5%. O governo também prometeu criar cerca de 45 mil postos de trabalho, que é cerca, portanto, de 9 mil postos de trabalho por ano. Nós não estamos a vê-lo. Infelizmente, de 2015 a 2018 foram criados somente 515 postos de trabalho e, ao contrário do que o governo prometeu, pelo menos em 2018 foram destruídos cerca de 8.875 postos de trabalho. Estes 2 parâmetros são fundamentais para o CIT, porque, na verdade, nós não podemos ter desenvolvimento se nós não termos um crescimento, porque o crescimento é, digamos, um instrumento do desenvolvimento. Nós, para termos desenvolvimento das ilhas, temos que crescer macroeconomicamente. Mas faltam ainda pelo menos 2 anos desta governação. Acha que o governo vai conseguir alcançar pelo menos estas 2 metas? Como eu disse, portanto, inicialmente, está sendo feito algum esforço. Veja que, por exemplo, na questão da seca, não é? Nós já tivemos 2 anos de seca. O governo normalmente arranja um subterfúgio que a economia não conseguiu crescer a média prometida, porque nós estamos perante 2 anos de seca, mas nós temos avisado há muito tempo os sucessivos governos de Cabo Verde para que nós investamos no setor primário da economia, que não é somente agricultura, pesca, pecuária, mas também no setor, para que nós possamos desenvolver o setor secundário e terciário, o setor primário é a base. Se nós não conseguirmos desenvolver o setor primário, efetivamente que nós não vamos poder chegar lá. Veja que 2 anos de seca no país, nós tivemos vários constrangimentos em praticamente todas as ilhas, nomeadamente a Ilha de Santiago, a Ilha de Santo Antão, a Ilha do Maio, com agricultores e com gados a morrerem, agricultores com falta de água para a agricultura, mas nós não tanto, de facto, é um grande constrangimento, seca, mas nós temos que ter em conta que Cabo Verde está situado numa zona que dificilmente as precipitações são
são uma novidade, não é? De forma que nós desde há muito tempo avisamos que nós temos que preparar o país em termos de resiliência à seca, para que, quando a chuva não chegar, para nós podermos efetivamente resolver os problemas. No entanto, nós temos um setor, que é o setor da pesca, que podia-se perfeitamente, na falta de chuva, não é? Podia-se perfeitamente desenvolver o setor da pesca. Nós temos no país, só para dar alguns exemplos, vários pontos de pesca, nomeadamente o Porto Mosquito, na Ribeira Grande de Santiago, no Porto Rincão, no Porto Ribeira Barca, temos em Salamanca, em São Vicente, na Cruzinha, em Santo Antão, São Pedro, em São Vicente, vários pontos de pesca, e que nós não estamos a ver. Foram tomadas algumas medidas que consideramos medidas paliativas neste setor, e que, se tivesse, de facto, com a ausência da chuva, privilegiado o setor da pesca, podia-se perfeitamente acobertar tanto o déficit que nós tivemos na agricultura. Mas não se fez nada disso e, portanto, nós achamos que ainda há muito que fazer, e nesses 2 anos nós não estamos a ver, sinceramente, o Governo a conseguir efetivamente cumprir pelo menos as principais promessas que prometeu ao povo cabo-verdiano durante essa legislatura. Isso em relação ao crescimento do país, mas em relação ao emprego, como é que avalia as medidas adotadas pelo Governo até o momento? Veja, relativamente às medidas de criação de emprego, o que nós temos visto o Governo a fazer é a criação de algumas condições para que haja estágios profissionais. Mas veja que estágios profissionais não são empregos. Inclusive, portanto, o Governo tem ido às várias ilhas dizendo, a própria IFEP tem dito que 60% dos estagiários que têm participado nas empresas cabo-verdianas estão empregados. Nada mais falso. Nós estamos no terreno todos os dias, nós estamos a ver que não é nada disso. O estágio é uma boa medida, mas não é emprego. Portanto, o Governo, inicialmente, aliás, no âmbito do Orçamento do Estado de 2019, reduziu de 25% para 23% para as empresas, estou a referir-me à taxa fiscal, para as empresas, as grandes empresas, e, no entanto, para as micro e pequenas empresas, que, portanto, são cerca de 95% de empresas do país, estas, do nosso ponto de vista, são sufocadas. E estas é que criam empregos. As micro e pequenas empresas é que criam empregos. Mexeu-se na taxa, portanto, na taxa fiscal das grandes empresas, que ocupa somente 5%, e das 95%. Não mexeu-se. Nós, portanto, congratulamos mesmo assim com a questão sobre o REMP, que surgiu em 2014, mas, infelizmente, em quase todas as repartições de finanças, há um déficit de informação em que as pessoas que estão abrangidas pelo regime REMP não conseguem efetivamente perceber o porquê da repartição de finanças continuarem a cobrar, mesmo quando aquelas pessoas, por lei, têm isenção. Quando o valor, portanto, de compra, o valor de venda, o valor do volume de negócio não chega a 1000 contos no ano, as pessoas normalmente têm isenção e não pagam as finanças nada, e assim conseguem, portanto, criar mais postos de trabalho. Mas isto não tem acontecido. Em alguns casos, sim, mas em maioria dos casos, portanto, as pessoas não têm informações, e nós, desde há muito tempo, nós levamos esta questão ao Parlamento, dizendo o próprio Ministro de Finanças que deu orientações efetivas a todas as repartições de finanças para informarem, de facto, portanto, as pessoas que montam os seus negócios, que de facto estas pessoas têm isenção a partir de um determinado valor e só começam a pagar as finanças a partir de um determinado valor, que é a partir de 1000 contos. Mas isto não tem acontecido por todo o país. Ainda, portanto, 2 semanas atrás, nós estivemos no interior de Santiago, nós falamos com diversas pessoas que, portanto, não sabem nada sobre isso. Veja só, não sabem nada sobre isso. Entretanto, temos repartições de finanças espalhadas por todo o canto do país. Não obstante esses pontos por melhorar, que já aqui elencou, como é que avalia então a relação entre o seu partido, no caso a UCID, com o atual Governo? Não, as relações, portanto, com o Governo, nós diríamos que podia ser melhor.
Podia ser melhor. Diz que poderia ser melhor. Podia ser melhor porque, do nosso ponto de vista, a humildade é o fator fundamental da governação de um país. Nós entendemos que este governo não tem sido humilde, como os outros também, não é? Anteriores. Portanto, são governos de maioria absoluta, como se pode perceber. Quando diz que o governo não tem sido humilde, o que é que quer dizer em concreto? Não, existem medidas que o governo toma, não é? Muitas vezes, muitas daquelas medidas passam pelo Parlamento e, portanto, quando passam por Parlamento, o governo sabe que no Parlamento tem uma maioria que lhe suporta, então não aceita, ou então se aceitar, aceita somente de ânimo leve e não leva em consideração as sugestões da oposição. Veja, nós desde 2006, por exemplo, e ainda neste governo, nós levamos variedíssimas sugestões, por exemplo, no âmbito da seca. Veja, se fosse o CID a governar Cabo Verde, não morria um gado sequer em Cabo Verde, porque nós levamos essa sugestão desde 2006 para o Parlamento e até ainda, portanto, no ano passado nós enfrentamos o governo no Parlamento, dizendo ao governo que nós não podemos admitir que morra um gado no país porque não houve chuva. Porque, efetivamente, hoje existem tecnologias que nós podemos produzir pastos através da técnica de forragem sem que haja chuva portanto, um pasto muito até nutritivo que o governo poderia perfeitamente adotar esse estilo de produção de pastos em vários pontos do país, não é? É só disponibilizar para cada contentor completo cerca de 4.000 contos e colocá-lo em vários pontos do país, em Santo Antão, no Planalto Norte, no interior de Santiago, na Ilha do Maio e assim sucessivamente, e dar aos agricultores, aos criadores de gados, esta possibilidade para que os seus gados não morram. Mas isto não foi levado em conta. E, portanto, existem outros exemplos que nós temos levado, por exemplo, a criação de empresa de logística, que nós desde há muito tempo estamos a insistir com os governos e com este governo também, para efetivamente nós conseguirmos reduzir os custos de energia e, portanto, dar ao consumidor efetivamente uma energia e água mais barata, porque infelizmente ainda nós temos energia e água mais cara, portanto uma das mais caras no mundo. Está a dizer então que a UCID, enquanto oposição, tem cumprido o seu papel, nomeadamente no que diz respeito à apresentação de propostas para uma melhor governação do país, é isso? Nós temos esse sentimento que sim. Nós sempre levamos as nossas propostas, mas, como eu disse, infelizmente nós temos tido governos de maioria absolutas no Parlamento que, portanto, não acolhem as propostas e, infelizmente, a bancada que lhes suportam, neste caso que suporta o governo do MPD, também, portanto, vai na mesma linha do que os restantes governos que nós tivemos 15 anos atrás. E nesta mesma linha, amanhã começa uma nova sessão parlamentar. O que é o CID espera desta nova plenária? Veja, amanhã iniciará de facto uma nova sessão parlamentar. Nós iremos ter um debate com o Ministro da Administração Interna. Nós, portanto, iremos também ter perguntas ao Governo com o Ministro de Negócios Estrangeiros. Relativamente ao debate com o Ministro da Administração Interna, nós iremos, portanto, confrontar o Governo que, de facto, infelizmente, para além das medidas que vêm sendo tomadas, infelizmente ainda somente na cidade da Praia que foram colocadas algumas câmaras de videovigilância, mas as pessoas continuam a ser assaltadas, as casas das pessoas continuam a ser assaltadas, não é? As pessoas ainda, portanto, não têm segurança. E nos 3 anos de governação, nós, portanto, achamos, do nosso ponto de vista, que as coisas poderiam estar melhor. Aliás, nós dissemos ao Governo há muito tempo que crie as alternativas, portanto, para que evite os assaltos. E as alternativas para evitar, de facto, os assaltos, e não há outro que senão geração de empregos para que os jovens, as pessoas, tenham mais ocupação para, efetivamente, debruçarem-se no que traz o país, portanto, felicidade e não estar a transtornar as pessoas. Nós iremos também dizer ao Governo, neste debate, que o tal estatuto, por exemplo, dos bombeiros municipais de todas as ilhas de Cabo Verde, não é? Que o Governo prometeu desde há muito tempo trazer, nós estamos à espera. E nós temos tido reclamações frequentes
por parte dos bombeiros. Veja, o Estatuto dos Bombeiros é um documento muito importante no desenvolvimento da tarefa desta corporação. E, entretanto, o Governo prometeu há muito tempo e, efetivamente, trazer este Estatuto, mas, infelizmente, ainda não o traz. Mas também nós iremos também abordar, o Sr. Ministro, portanto, a questão sobre os cidadãos dos países da CDAO, a questão da regularização, que nós achamos que nós, cabo-verdianos, nós queremos que os nossos conterrâneos, não é? Os cabo-verdianos que imigram para o estrangeiro sejam tratados da melhor forma. Entretanto, nós aqui dentro, nós tratamos aqueles que nos visitam e fazem de Cabo Verde a sua segunda pátria, nós não estamos a tratar estas pessoas bem. É só ouvir os comentários dos cidadãos dos países, do CDAO, como é que falam sobre as suas legalizações e regularizações aqui no país. Estas são questões que o seu partido considera que são questões que devem ser melhoradas e vão ser colocadas ao Ministro dos... Com certeza, vão ser colocadas mais uma vez, porque nós já algumas vezes já colocamos essas questões. As respostas, obviamente, não nos satisfazem, porque nós achamos que o processo está indo muito lento, mas nós amanhã vamos novamente bater sobre essas questões. Com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, obviamente nós iremos abordar, portanto, com esta possibilidade nós iremos abordar a questão da mobilidade. Nós, do nosso ponto de vista, nós achamos que a mobilidade em Cabo Verde, infelizmente, ainda é uma retórica. Nós temos que dizer isso, porque, primeiro, a mobilidade, portanto, nós temos de distinguir a mobilidade interna e a mobilidade externa. Estamos a falar da mobilidade externa. Veja que a mobilidade externa não depende somente do Governo de Cabo Verde. E como é que avalia já agora o engajamento do Governo nesta matéria? Nós avaliamos o engajamento de uma forma muito tímida, não é? Portanto, mesmo que não dependa muito do Governo, mas nós temos ouvido somente conversa. Nós temos de tentar, pelo menos tentar, tirar as coisas do papel para a prática. E, infelizmente, isto não acontece. É só ver, portanto, no Centro Comum de Vistos, por exemplo, em abril de 2019, foram rejeitados cerca de 30% dos pedidos de vistos que foram entregues no Centro Comum de Vistos, por motivos que nós desconhecemos. Nós todos estamos lembrados de um senhor que fez até greve de fome, porque não conseguiram rejeitá-lo um visto para a sua esposa viajar com ele. E temos pessoas com mais de 2 anos à espera de um visto para trabalho, com toda a documentação correta e o consulado não coloca o visto, o cônsul não coloca o visto. Quer dizer, só por estas paragens nós estamos a ver que, de facto, pelo menos por enquanto, o projeto de mobilidade externa é, efetivamente, ainda muito fraco e para nós é uma retórica. No que diz respeito à mobilidade interna, nós temos dois setores pelo menos, de transporte aéreo e transporte marítimo, que são fundamentais para a mobilidade e para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. E esses 2 setores, infelizmente, das medidas que o Governo tem tomado até hoje, nós deparamos efetivamente, com muita dificuldade das pessoas em deslocar-se de uma ilha para outra. Quer seja internamente, porque os preços, infelizmente, ainda são exorbitantes. Nós já levamos esta questão inúmeras vezes ao Governo, os preços são exorbitantes, e quer seja a nível internacional, que também, portanto, com a localização do hub na Ilha do Sal, veja que existem pessoas que saem da França ou de Portugal ou de um outro país, vão diretamente para a Ilha do Sal, passam 1, 2, 3 dias na Ilha do Sal à espera do voo para São Vicente ou São Nicolau. Ou mesmo da praia. Está a dizer então que a medida da privatização da TSV não foi a melhor adotada pelo Governo? Não, a medida de privatização dos TSV, nós até inicialmente nós dissemos ao Governo que a Icelandair foi o melhor parceiro que, portanto, o Cabo Verde podia ter na privatização dos transportes aéreos. Mas só que, do nosso ponto de vista, o negócio foi muito mal conduzido, mal feito. O negócio foi mal feito pelo Governo. Nós temos um bom parceiro, mas o negócio, nós não soubemos negociar bem. Veja que, só para ver esta parte, 51% dos TSV custou 143 mil contos.
2 semanas atrás, o Governo resolveu colocar 10% dos 49% restantes na Bolsa, para 5% para trabalhadores e outros 5% para imigrantes cabo-verdianos. O que é que acontece? Esses 10% custam 145 mil contos. Portanto, nós já perguntamos ao Governo várias vezes como é que é possível. 51% custa 143 mil contos e 10% custa, portanto, 145 mil contos. As contas aí, portanto, não estão bem feitas, para além também da dívida que os TSV tinha. Os TSV tinha, portanto, cerca de 15 milhões de contos de passivos, portanto, de dívidas que o Governo resolveu criar uma companhia, Newco, para, efetivamente, acumular essas dívidas. Estas e outras de outras empresas que irão ser privatizadas muito brevemente, segundo o anúncio do Governo. O que nós achamos que neste capítulo, portanto, as coisas não vão bem. Não vão bem porque nós, o CID, nós preferíamos que o TSV fosse privatizado por 0 escudos ou por 1 escudo, mas quem que tomasse os TSV tomasse também a dívida dos 15 milhões de contos. Porque os 15 milhões de contos, quem vai pagar os 15 milhões de contos são os contribuintes cabo-verdianos. De forma que, portanto, e depois também a questão da prioridade. Veja que, neste momento, o Governo fala na privatização dos transportes aéreos, aliás, da gestão dos aeroportos e também da Enapor. Nós perguntamos, e da Eletra? Veja, e a Cabnave em São Vicente? A Cabnave foi construída em 1980, não é? E, no entanto, hoje, desde há muito tempo, a Cabnave, nós estamos a insistir com o Governo desde há muito tempo para que faça uma grande manutenção na Cabnave, para que a Cabnave possa aumentar a sua capacidade de produção, gerar pós-trabalho e gerar riqueza. Mas o Governo não está nem aí. Veja, efetivamente, nós queremos que as privatizações sejam feitas, mas programadas, sem pressas e por forma que o país ganhe alguma coisa. E uma outra coisa que nós queremos dizer é que nós não admitimos que sejam privatizadas empresas que dão lucros ao país, pelo menos numa primeira fase. Veja, a ASA, por exemplo, deu cerca de 2 milhões de lucros em 2018. Qual é a pressa na privatização, portanto, da gestão dos aeroportos? Nós podíamos perfeitamente separar a Firoceânica da gestão dos aeroportos e depois ver o que fazer, para ver efetivamente qual deles é que dão prejuízos e qual deles é que dão lucros. E a Firoceânica, é claro que não pode ser privatizada, porque é uma questão da soberania, e depois logo se via a questão, portanto, relativamente a ASA, mas o Governo entende que é assim e, como eu disse bem, portanto, a humildade na governação é importante. E esta atitude de arrogância e de querer fazer tudo como se o património de nós tratasse, isto é muito mau. Eu acho que o Governo deve contar com sugestões e com a oposição para governar bem o país, mas isso infelizmente não acontece, como disse inicialmente. Trata-se de governos de maioria absoluta. Infelizmente, nós temos que portanto, dizer isso, porque ainda, de facto, não existe humildade na governação do país. Considera, então, que as medidas adotadas pelo Governo, nomeadamente neste setor das privatizações, das várias empresas que já aqui elencou, não estão a ter um impacto positivo no crescimento económico do país? Pelo menos do nosso ponto de vista, ainda não. Pelo menos do nosso ponto de vista, ainda não. Portanto, até hoje foi somente privatizada os TSV, e veja que, portanto, nós temos um país, que é Cabo Verde, que do nosso ponto de vista, não é? Nós não temos recursos naturais, mas Cabo Verde não é pobre. O nosso Cabo Verde não é pobre, porque Deus nos deu, efetivamente, 3 recursos fundamentais: água do mar, vento e sol. E, infelizmente, nós temos de dizer infelizmente, os governantes do país ainda não tiveram, desde a década de 90, ainda não tiveram a capacidade, efetivamente, de aproveitar estes recursos fundamentais que podem, efetivamente, catapultar um crescimento ainda maior para o país e, portanto, aumentar o PIB per capita e de forma que tanto consigamos traduzir a felicidade dos cabo-verdianos. Mas veja, nós também veja o que é que se fez na Ilha do Maio na década de 90.
Na Ilha do Maio temos uma praia, não sei se conhece a Ilha do Maio, temos uma grande praia no centro da cidade. Foi-se no centro da praia e construiu-se um porto. Ou seja, Deus nos deu um diamante, que é a praia. Nós, todos os momentos, nós falamos em desenvolvimento turístico sustentável e, entretanto, nós, no meio de uma praia, construímos um porto. Ok. Agora, novamente, o país vai investir mais de 4 milhões de contos novamente naquele porto. Quando existem outras alternativas na ilha, não é? Para efetivamente se construir um porto de raiz e eventualmente, retirar o porto de lá, porque o porto é o porto construído sob estaca, e, portanto, retira-se com facilidade, liberta-se a praia, não é? Para, efetivamente, nós aproveitarmos e darmos corpo ao que se tem vindo a dizer, um desenvolvimento turístico sustentável. Não, nós, infelizmente, como eu disse inicialmente, portanto, não existe humildade, não existe diálogo. Quando toma-se uma medida, toma-se e já está. Vai-se investir cerca de 4 milhões de contos no porto lá onde está, dilapidando o recurso, que é a praia, e, portanto, depois nós, efetivamente, portanto, isso nós caracterizamos como uma falta de visão, uma falta de capacidade das pessoas que nós temos a governar, portanto, para verem com olhos de ver o futuro do país em melhores condições. Mudando agora um bocadinho de assunto, o Governo culpabiliza o PAICV pela não aprovação do diploma sobre a regionalização. Pergunto, qual é a relação do vosso partido, que o vosso partido tem tido relativamente a este diploma, e qual é a regionalização que a UCIDA defende? A UCIDA, inicialmente, nós dissemos, e todo o povo de Cabo Verde já sabe, todos os cantos de Cabo Verde já sabem, que nós defendemos uma regionalização política. Uma verdadeira regionalização é uma regionalização política para o UCIDA. Só que, portanto, nós não temos deputados suficientes no Parlamento que nos permita, efetivamente, levar, portanto, a nossa proposta ao bom porto. Então, o Governo apresentou uma proposta administrativa, não é? Então, do nosso ponto de vista, como o país precisa desenvolver, o país precisa desenvolver, e o país não consegue desenvolver com a concentração de poder na administração central, porque nós somos ilhas, de forma que nós pensamos que para que o país desenvolva há que haver desconcentração de poderes. E uma forma de desconcentrar poderes, de dar poderes às ilhas, seria a regionalização. A regionalização que nós defendemos não é administrativa, mas nós inicialmente dissemos, se é para ficarmos sem regionalização, antes optarmos pelaquela proposta do Governo, inicialmente, e depois poderá ir-se melhorando aos poucos até chegarmos lá onde estamos, lá onde queremos. Porque, veja, nós também não entendemos como é que aliás, nós dissemos o Governo muitas vezes. Neste momento, nós temos um Parlamento com 72 deputados. Nós temos somente 550 mil habitantes residentes. Veja, por exemplo, nas Canárias existe, portanto, cerca de 2 milhões de habitantes, com uma superfície dobro de Cabo Verde, mais do que o dobro de Cabo Verde. Nós temos lá um Parlamento com 60 deputados. Por que em Cabo Verde nós teremos que ter um Parlamento com 72 deputados? Então nós propomos ao Governo, claramente, reduza os deputados ao Parlamento. Reduza, portanto, vá às câmaras municipais, portanto, lei dos estatutos municipais. Reduza, portanto, lá onde for possível, os vereadores, os deputados municipais, os eleitos municipais. Reduza, lá onde for possível, os institutos públicos, não é? Para quê? Para nós podermos libertar recursos, não é? Para o processo de regionalização. Libertar recursos para as ilhas. De forma que nada disso foi ouvido. Nós pensamos que ainda há tempo. O processo, por acaso, entrou no Parlamento por 2 vezes, não passou porque exige 2 terços dos deputados, votos de 2 terços dos deputados presentes. Infelizmente não conseguiu passar. Nós queríamos que esta lei passasse, mas infelizmente não passou. Vamos ver, portanto, mas daqui a uns tempos o que é que o Governo pretende fazer com o objetivo de desconcentrar e de atribuir mais poderes às ilhas para que as ilhas possam desenvolver de forma harmoniosa e portanto, porque veja,
nós, efetivamente, nós não podemos continuar assim como estamos. Está certo. Então, Sr. Vice-Presidente da UCIT, resta-me apenas agradecer a sua participação aqui no Fala Cabo Verde, a sua presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fica assim o balanço do Vice-Presidente da UCIT em relação aos 3 anos da governação do atual governo.